Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje é sexta-feira, dia 16 de agosto. Nós estamos aqui mais uma vez por causa da graça do nosso Pai, do nosso Deus, do seu amor, da sua bondade, da sua proteção, das suas bênçãos, das suas misericórdias. Amém? Que se derramam sobre cada um de nós. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Romanos capítulo 12, verso de número 1. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio que nós temos de estar aqui mais uma vez, compartilhando a tua palavra que é vida, a tua palavra que é poderosa para transformar a cada um de nós. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, da mesma forma que temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Também pedimos, Pai, dá-nos entendimento da Tua palavra, que assim como o agricultor prepara a terra para lançar a semente, que o nosso coração seja preparado para receber a Tua boa semente, a Tua palavra, para que cresça e dê frutos a 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Que bom que nós estamos aqui e eu quero te convidar a ler comigo Romanos capítulo 12, verso 1. Antes eu quero só lembrar você que daqui a pouquinho, às 7 horas, tem o devocional com a pastora Ana. Hoje, às 21 horas e 30 minutos, nós temos a oração da noite ao vivo. E também, domingo, 19 horas, o culto ao Senhor. E você é o nosso convidado. Vamos ler então Romanos capítulo 12, que são dois versículos extraordinários da Epístola de Romanos, muito conhecidos e que falam profundamente ao nosso coração. Romanos 12:1 diz assim: depois de Paulo, ter nos ensinado tantas verdades, falado da misericórdia de Deus, da graça de Deus, que todos os homens são pecadores e precisam da graça de Deus, da misericórdia, do perdão, que precisam da justiça de Deus e que isso só vem por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele então escreve no versículo 1: rogo-vos. Amados, eu quero, antes de continuar lendo esse versículo, dizer para você que o rogo-vos ele tem um sentido de Paulo falando como um conselheiro, como alguém que está aconselhando aos romanos nesta epístola. E ele diz então assim: olha, eu quero aconselhar vocês, meus irmãos. E ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, lembrando da graça de Deus, de tudo que ele escreveu desde do primeiro capítulo, nesses 11 capítulos anteriores que nós já lemos, ele então diz, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Amados, no Antigo Testamento, os homens apresentavam no templo sacrifício de animais a Deus, para ofertar a Deus, para buscar a expiação, o perdão dos seus pecados. Mas para o cristão, a única adoração que é aceitável agora é nós nos oferecermos a nós mesmos ao Senhor. É nós nos oferecermos a nossa vida a Ele. Porque o Senhor não aceita mais animais, não aceita mais o sangue de animais, depois que Jesus Cristo morreu na cruz e derramou ali uma última vez o sangue precioso de Cristo, de Jesus na cruz, por mim e por você. Então, o que nós podemos oferecer hoje como um sacrifício vivo, lembrando dos sacrifícios, das ofertas que eram feitas no Antigo Testamento, é a nós mesmos. É o cristão se oferecer a si mesmo a Deus, como oferta viva a Deus, para servi-lo por toda a sua vida. Amém? É maravilhosa a palavra de Deus, amados. As figuras que nós temos do Antigo Testamento, quando nós olhamos para essa realidade no Novo Testamento. Amém? Após o sacrifício de Cristo, a sua ressurreição. E ele diz mais, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo. Amado, santo é sem pecado, é sem mancha, sem sujeira. Assim como no Antigo Testamento, aqueles animais que eram oferecidos no templo, as ofertas levadas no templo, elas não poderiam ter defeito, não podiam ter manchas, tinham que ser perfeitas, animais perfeitos,
assim nós temos que ser também santos, porque Deus, o nosso Pai, ele é santo. Também ele diz mais, e agradável a Deus. Então, aquilo que agrada a Deus. Somente aquilo que agrada a Deus, que é o vosso culto racional. Amados, no Antigo Testamento, então nós vemos que os animais eram oferecidos animais mortos. Amém? No altar. Agora, no Novo Testamento, nós oferecemos o nosso velho homem, agora morto, e vivemos para Deus uma nova criatura. Fala de uma constante renúncia do nosso eu, de uma constante renúncia das nossas vontades carnais, humanas, mundanas, para andar na palavra de Deus, para não nos entregarmos às concupiscências da carne, às concupiscências do mundo. Amém? Então, nós vemos que a adoração apropriada agora, quando ele fala sobre vosso culto racional, que significa a nossa razão, a nossa fazer as coisas como uma criatura pensante. Veja, é muito importante isso, que reconhece Deus em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo, em todas as coisas, sabendo que tudo pertence a Deus, que tudo é dele, por ele e para ele. Então nós, como adoração apropriada hoje, não é mais esta adoração onde simplesmente o homem levava lá um animal para ser sacrificado, mas essa adoração hoje é uma adoração onde há o reconhecimento de quem Deus é e essa renúncia constante do homem, do velho homem, para viver para Cristo, viver como nova criatura. Amados, é tremenda a palavra do Senhor. Amém? É tremenda a palavra do Senhor. E ele diz ainda no versículo 2: E não vos conformeis com este século. Amados, conformar com esse século é tomar a forma dessa presente geração. Você já pensou, ainda que às vezes nós estejamos vendo, acompanhando algumas notícias, alguns escândalos, mas vamos imaginar que isso não exista. Você já pensou a igreja, o cristão tomando a forma do presente século, da presente geração, lembrando que o mundo jaz no maligno, então tudo que tem no mundo tem uma origem, Satanás. Então, nós não podemos tomar esta forma da presente geração. Pensa um pouco aí comigo, a geração dos teus avós, como era? A geração dos teus pais? Veja como é a geração que presente hoje, que nós fazemos parte, como será a geração dos nossos filhos, amém? Que já estão aí, já nos começando a substituir, algumas a ver já essa substituição, essa transferência, amém? O que nós estamos fazendo e o que estamos transferindo para os nossos filhos, que vão ser a próxima geração. Então, amados, nós não podemos tomar a forma, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amados, essa transformação, ela fala é como que uma metamorfose. Esse é o sentido da palavra no grego. De uma transformação na natureza interior que aconteceu por causa do Espírito Santo que veio habitar em nós. Então agora a nossa natureza interior mudou, ela agora ela renasceu, ela reviveu, foi regenerada, somos templo do Espírito Santo. E isso então, que nós somos lá no interior, deve se manifestar exteriormente, por meio dos frutos que nós vamos produzir, das obras que nós vamos produzir, porque nós nascemos de novo, porque nós somos uma nova criatura, aonde nós vivemos agora para Cristo. Amém? Não para nós mesmos mais, não para as coisas desse mundo. E ele ainda diz mais, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E isso só vai ocorrer à medida que o Espírito Santo vai transformando as nossas vidas, que nós vamos deixando ele transformar as nossas vidas. Como? Com sacrifício, com renúncia, amém?
É assim que nós vamos sendo transformados, transformados na nossa mente, porque é onde tudo acontece. Nós somos transformados na nossa mente, nós somos renovados na nossa mente, nós passamos a ser controlados pelo Espírito Santo. E o que renova as nossas mentes? A palavra de Deus. Muda o nosso pensamento. E então o Espírito Santo vivifica essa palavra no nosso coração e ela começa a transformar as nossas vidas. E nós começamos a viver de uma forma completamente diferente do que nós vivíamos antes. E como Paulo falou exatamente sobre esse domínio do pecado sobre todos os homens, que todos são pecadores, ele está dando aqui um caminho, uma direção de como nós sermos de fato transformados. Quando nós somos controlados, dirigidos pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém? Nós vamos sendo, conforme vamos caminhando, à medida que vamos caminhando, nós vamos mudando, vamos sendo transformados, vão ocorrendo mudanças na nossa vida, na nossa mente, aquilo que nós pensávamos antes, porque nós compreendemos a palavra de Deus, agora nós não pensamos e não fazemos mais como fazíamos antes. Entende? Ontem eu falei sobre algo que sempre me perguntam, ainda hoje, sempre me perguntam, pastor, como que eu tenho intimidade com Deus? A intimidade com Deus ele é um processo onde nós andamos dia a dia com o Senhor e vamos criando essa intimidade, vamos aprendendo a discernir a sua voz e assim por diante. Amém? É como uma amizade. Como uma amizade, você conhece uma pessoa, você começa a construir uma amizade, um relacionamento onde você fica íntimo daquela pessoa. Aonde aquela pessoa conhece a tua vida, você conhece a vida dela. Amém? Vocês caminham muitas vezes até juntos. Então, com Deus é da mesma forma. Nós vamos vamos dizer, nós vamos nos alinhando a Deus. Nós vamos entrando nesse caminho e andando cada vez mais neste caminho, avançando. Isso vai produzindo essa transformação na nossa vida, porque a nossa mente é mudada, as nossas atitudes são mudadas, a maneira que nós falamos, ela muda. Então, quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, as nossas vidas, elas não podem mais ser as mesmas. Aquele que roubava não consegue roubar mais. Aquele que mentia não consegue mentir mais. Aquele que agia com, por exemplo, hipocrisia não consegue mais agir com hipocrisia. Amém? Porque o Espírito Santo transformou o seu coração. E essa transformação agora ela se manifesta exteriormente nas suas atitudes. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Quero convidar você a orar comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Queremos te dar toda a honra e toda a glória, todo louvor em nome de Jesus Cristo. Nós te amamos, Pai. Pedimos ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a andar na tua palavra. Ajuda-nos com teu Espírito. Espírito Santo, enche-nos, dirige as nossas vidas, nos ensina. Em nome de Jesus, nós precisamos de ti. Abençoa cada um que está aqui, cada família aqui representada. Em nome de Jesus, abençoa todos, Senhor. Abençoa todos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe muito, que você tenha um ótimo dia, uma sexta-feira abençoada com Jesus. Deus te abençoe.